Você sabe quais são as consequências para aquele condutor que conduz veículo automotor em via pública sob influência de álcool ou com a capacidade psicomotora alterada por qualquer substância psicoativa, ou até mesmo aquele condutor que se recusa a submeter-se ao teste do etilômetro? Você sabia que uma destas condutas pode colocar esse condutor na prisão? Se você não sabia, eu sou o professor Mauro Salles. Bem-vindo a mais um vídeo do canal MS Trânsito. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir já já. Não saia daí. Existem algumas situações que poderão ocorrer com o condutor numa suposta abordagem numa blitz da lei seca. Vamos à primeira. Ao condutor que optar por soprar o etilômetro, que você conhece como bafômetro, e o resultado na tela do etilômetro for até 0,04 miligramas por litro de ar alveolar, neste caso, o condutor será liberado. A regra diz que qualquer valor medido a partir de 0,01 miligrama por litro de ar alveolar expelido pelos alvéolos pulmonares já está caracterizado a infração de embriaguez. Porém, existe uma margem de erro estipulada pelo Inmetro para o etilômetro, que é exatamente de 0,04. Portanto, se você assoprar o etilômetro e aparecer lá até 0,04, você será liberado. Agora veja a segunda situação que poderá ocorrer com este condutor. Ao condutor que optar por soprar o etilômetro e o resultado for entre 0,5 até 0,33 miligramas de litro de ar alveolar, este condutor estará cometendo uma infração por embriaguez e será autuado pelo artigo 165 do CTB. Artigo 165 CTB, resumido: dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, infração gravíssima, penalidade multa vezes 10 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses. Então, para esse condutor que for flagrado no etilômetro a partir de 0,05, já descontado o erro máximo do equipamento, que é de 0,04, até 0,33, será autuado pelo artigo 165, que é uma infração gravíssima, penalidade multa vezes 10, o valor da multa dá R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir. Esse condutor responderá de forma concomitante pela penalidade de multa e suspensão, de forma simultânea. E ainda tem o recolhimento do documento de habilitação como medida administrativa e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Lembrando que o etilômetro ele tem uma tolerância de 0,04. Mas se essa medição for feita pelo exame de sangue, não existe tolerância. Agora vamos ver a terceira situação que pode ocorrer com este condutor. E ao condutor que soprar o etilômetro e o resultado for a partir de 0,34 miligramas de litro de ar alveolar, esse condutor estará cometendo crime de trânsito e responderá pelo artigo 306 do CTB. Artigo 306 CTB, resumido: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, pena detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Então, para este condutor que for flagrado pelo etilômetro com resultado a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, será autuado pelo artigo 306 do CTB, que é um crime de trânsito, e responderá por uma infração penal. Lembrando que essa medição feita através de exame de sangue será a partir de 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Você também poderá recusar-se a assoprar o etilômetro. Veja as consequências. E ao condutor que se recusar a fazer o teste do etilômetro, será autuado pelo artigo 165-A e terá as mesmas sanções aplicadas pelo artigo 165. Artigo 165-A, CTB, resumido: recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, infração gravíssima, penalidade multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses. Bom, pessoal, como vocês observaram neste vídeo, existem algumas situações que poderão ocorrer com uma suposta abordagem do condutor numa blitz da lei seca. A primeira delas é se o condutor assoprar o etilômetro e o resultado for até 0,04, que você já sabe que é o erro máximo admissível pelo equipamento. Nesse caso, esse condutor será liberado. A segunda situação, se o resultado no etilômetro for de 0,05 até 0,33. Nesse caso, esse condutor será autuado por infração de embriaguez pelo artigo 165 do CTB, que é uma infração gravíssima, penalidade multa vezes 10, valor da multa R$ 2.934,70, e suspensão do direito de dirigir. Nesse caso, ele responderá concomitantemente pelas duas penalidades: medida administrativa, recolhimento do documento da habilitação e retenção do veículo. Lembrando também que existe a margem de erro do etilômetro, mas se essa medição for feita pelo sangue, não existe tolerância, não existe margem de erro se a medição for feita pelo exame de sangue. Vimos também que se o resultado no etilômetro for a partir de 0,34 pela medição feita pelo etilômetro, ou 6 decigramas, a partir de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, feito pelo exame de sangue, esse condutor responderá pelo artigo 306 do CTB, que é uma infração penal, que é crime de trânsito, tendo como penalidade, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a CNH. Essa proibição é para aquele condutor inabilitado. Ele vai ser impedido de se obter a CNH pelo prazo estipulado pelo juiz. Lembrando que o fato do condutor responder pelo crime não elide a infração administrativa. Além dele responder pelo crime, ele também vai responder pelas sanções administrativas do artigo 165. Vimos também a situação da recusa, que é recusar-se a ser submetido ao teste do etilômetro, que aí esse condutor será autuado pelo artigo 165-A, que são as mesmas sanções do artigo 165, que é uma infração gravíssima, penalidade multa vezes 10 e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até apresentação de documento, apresentação de um condutor habilitado, Lembrando que aplica-se em dobro, no período de 12 meses, a esse condutor o valor da multa, no caso de reincidência, no período de 12 meses, tanto no 165A quanto no 165. A multa aí de quase R$3.000 vai para quase R$6.000 se esse condutor for reincidente no período de 12 meses.
Uma observação importante em relação ao 165A, que é a recusa, o fato de você recusar-se a se submeter ao teste não tira o direito do agente da autoridade de trânsito de te autuar, tanto no artigo 65 quanto no próprio 306. Né? Você vai se recusar, mas ele pode observar que você está com a sua capacidade psicomotora alterada através de cheiro, dos olhos, de do seu comportamento agressivo, de alguns testes admitidos em direito, ele pode te autuar em um desses artigos, mesmo você recusando. Tá ok, pessoal? Peço aí, se você gostou desse vídeo, que deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela atenção de todos. Lembrando que a Lei Seca é uma lei que existe desde 2008, tem salvado muitas vidas. Se você for beber, não dirija, se dirigir, não beba. Grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo aí do canal.